Você sabe a origem do parkour? Você está navegando pela internet e se depara com um vídeo de um monte de cara pulando de prédio em prédio, dando saltos mortais, escalando casas e pensa que são um bando de loucos. Mas na verdade, meu amigo, isso é um esporte que se chama Le Parkour e precisa de muita coragem para praticá-lo. Para muitos é uma filosofia de vida. E aí, ficou curioso? Então vem comigo! Primeiramente, o que é Le Parkour? É uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos como rampas, escadas, muros, árvores ou qualquer lugar onde se possa escalar e explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. A história dessa prática começa quando David Belly, junto com um grupo de amigos, resolveram adaptar para a cidade e o urbanismo a disciplina militar conhecida como percurso do combatente. Essa disciplina militar era derivada do método natural a qual Raymond Belly, que era o pai de David Belly, praticou e repassou os conceitos para seu filho. David Belly adaptou e criou as técnicas para saltar os obstáculos apenas com o movimento do corpo, superando seus limites e vencendo os obstáculos. Ele criou o Le Parkour, que do francês significa o percurso. A prática do parkour começou a se tornar popular e a divulgação desse esporte foi ainda maior com o lançamento do filme 13º Distrito, ou B13 como também é conhecido, estrelado por Cyril Raffaelli e o próprio David Belly, o criador do parkour. O filme mostra muitas cenas que exploraram a habilidade do parkour, fazendo muita gente conhecer ou ao menos se entusiasmar com a prática. Como eu já disse lá no começo, o parkour se tornou uma filosofia de vida para muitos que o praticam. Essa filosofia tem como base principal as frases ser forte para ser útil e ser e durar. Ambas as frases foram retiradas do método natural de George Herbert, que era um pioneiro na prática de educação física na França, e foram disseminadas por David Belly como um dos alicerces da prática do parkour. O parkour iniciou-se no Brasil em 2004, com vários participantes começando a atividade ao mesmo tempo. Os nomes que mais se destacaram nessa época são de Leonardo Akira e Eduardo Bittencourt, que foram os criadores do grupo Le Parkour Brasil. Na mesma época, outros jovens de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também começaram a se aventurar na prática de origem francesa e estudar sua filosofia. Essa prática traz como benefícios o fortalecimento dos músculos, desenvolvendo a agilidade, a concentração, o dinamismo, a força de vontade, fortalecendo o corpo e a mente. Essa modalidade pode ser praticada por homens e por mulheres. Antes de qualquer coisa, né, vocês já estão vendo aí pelo nome do vídeo, deixa o like, cara, aperta o like, o dedão no like, se inscreve no canal, porque, cara, hoje o vídeo tá sensacional e é muito importante todo mundo que está começando a praticar o parkour ou que já pratica até muito tempo assistir esse vídeo, porque eu vou falar um pouquinho da história do parkour, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa confusão de parkour e freerunning. Cara, eu acho sensacional a ideia de fazer esse vídeo, porque ainda não tem esse vídeo no canal e a galera que se inscreve aqui no canal, a galera que está começando, né, querendo aprender, e é muito importante vocês entenderem um pouco da história do parkour para não estarem passando informação equivocada, tá? É claro que eu vou deixar a minha opinião, né, eu vou falar um resumo, eu vou falar um pouco do resumo da minha opinião que eu fui agregando, que eu fui acumulando de conhecimento ao longo desses 14 anos de parkour. É claro, se eu falar alguma coisa de errado, eu vou estar falando direto aqui, né, sem roteiro. Se eu estiver falando alguma coisa de errado ou tiver esquecido de algo, não tem problema nenhum, pode deixar aqui nos comentários, tá? Aqui num próximo vídeo eu crio essa oportunidade para me corrigir, né? Corrigir o que eu tenha falado. Cara, mas é isso. Sem mais delongas, vamos lá aos fatos. Fui! Bem, galera, o parkour que conhecemos atualmente, cara, ele demorou décadas para se tornar o que é hoje, sabe? O que a gente vê nos vídeos, na internet e tudo mais. E a galera que está começando agora, cara, é importantíssimo, vocês precisam saber da história para poder passar a informação correta, para você poder explicar até mesmo para as pessoas que não conhecem o que é isso que você faz, sabe? Como surgiu, aonde, quem são alguns dos personagens que fizeram parte disso tudo, tá? O parkour começou nos meados dos anos 80, tá? Na cidade chamada Lisses, que fica a mais ou menos 40 quilômetros da capital francesa. E, cara, essa cidade é importante a gente falar dela porque ela foi importantíssima, porque ela foi construída, cara, e o cenário dela, sabe, as construções, as casas e tudo mais,
eles são bem lineares e com uma construção bem retangular, o que favoreceu demais para o surgimento, né, do parkour. Ali perto tinha um bosque, né? Acho que lá eles chamam de bosque, mas de certa forma era uma vila, né? Um parque que tinha muitas árvores, muito verde, tá? E contribuiu também demais para eles desenvolverem as coisas em árvores, em muros, em pedras e tudo mais. No meio de tudo isso, cara, um grupo de amigos, inclusive alguns deles eram até primos, se juntavam para fazer brincadeiras. É claro que tudo isso com muita influência do pai de um deles, na verdade o pai do David Bailey, que se chamava Ramond Bailey. O Ramond Bailey, cara, ele esteve no Vietnã, né? Ele foi bombeiro, então ele tem inúmeras medalhas de salvamento, de honra, de mérito e tudo mais. Ele é uma pessoa muito forte espiritualmente, corporalmente. É claro que eu estou falando isso da vida profissional dele, tá? Tem alguns casos aí, tem algumas pessoas que falam da vida pessoal, que ele não era tão esse herói que era, né, que todo mundo diz, mas até então o que a história diz, o que as entrevistas com relação ao David Bailey, que ele conta do pai dele e os garotos, dessa imensa influência corporal, espiritual que ele passou com relação ao corpo. E o Ramond Bailey usava, né, nos seus treinamentos militares, usava o método natural do George Herbert, que na verdade é uma vivência de valores físicos e morais, né? O George Herbert simplesmente ele transformou, né? Ele mostrou que o corpo humano é muito mais capaz do que simplesmente o que a gente imagina, né? Então ele trouxe tudo isso para o exército, né? Para a forma de treinamento militar. E foi esse tipo de influência que o Ramond Bailey passou para os garotos. Essa garotada não tinha a mínima ideia de que eles estavam fazendo parkour, né? Na verdade, eles só brincavam, era pura brincadeira. Eles mesmos diziam que a gente brincava de parkour, porque parkour em francês significa o percurso. Então, eles brincavam de fazer o próprio percurso deles. Eles usavam, cara, do próprio instinto corporal para eles brincarem. Por exemplo, subir, pular, rolar, escalar, se pendurar, se rastejar, até mesmo situações de salvamento, que um ajudava o outro e tal. Então eles entendiam esse valor que era passado do Ramond Bailey, né, passado para eles, da importância de estar sempre um ajudando o outro, né, de você ser forte, de você preparar o seu corpo para qualquer tipo de situação. A partir daí eles começaram a levar a sério, né, esse tipo de brincadeira, de parkour e tudo mais. E eles começaram a ficar assim conhecidos, eles inclusive foram chamados para fazer apresentações pelas cidades vizinhas, até fora do estado. E foi a partir daí que eles resolveram dar um nome para aquilo que eles faziam, né, para a atividade que eles estavam exercendo. E daí veio o primeiro nome chamado Arte de Déplacement. Com isso, cara, eles começaram a se apresentar, fazer diversos trabalhos e tudo mais, e ficaram até um pouquinho famosos, né? E a partir daí, cara, começa algumas desavenças, eles se separam, né? Cara, eu acho que cada um queria seguir cada um queria um espaço ali naquilo tudo que eles desenvolveram, então cada um seguiu o seu caminho. Quem ficou, criou o grupo chamado Yamakase, né? Inclusive os Yamakase, cara, eles ficaram muito famosos porque eles fizeram vários filmes, né? Eles fizeram filmes Yamakase, Filhos do Vento, Yamakase, Samurais do Tempo Moderno. Eles fizeram um filme também chamado Tax 2. Eles fizeram documentários, cara. Os Yamakase, uma época, algumas décadas atrás, foram, sim, famosíssimos. Claro, eles são muito respeitados até hoje, mas os Yamakases, cara, foram sensacionais. Pode pesquisar aí no YouTube que você vai achar muita coisa relacionada aos Yamakase. Bem, quem saiu, cara, criou um grupo chamado La Releve, tá? Que foi o próprio David Bailey, Sebastian Fulcan, Vigrux, Kazuma e outros, né? Tinha outra galera lá. Esse grupo, cara, La Releve, foi importantíssimo. É a partir desse La Releve que surgiu a segunda geração do parkour, tá? Claro, a primeira geração foi a galera lá de Lice, né? E essa segunda geração já foi assim, eles já começaram a chamar mais, né, uma galera maior para fazer parte desse La Releve. Foi a partir do La Releve, cara, que eles resolveram dar um nome, que surgiu o nome parkour de verdade, tá? Eles queriam, né, achar um nome que fosse mais propício para a atividade, né? E eles usaram como base aquele nome de parkour de combatante, que era justamente aonde o exército treinava, né? Que no Brasil ele seria similar àquela pista de pentátulo militar que a gente assiste. Eu vou ver se eu coloco imagens aí para vocês, que a gente consegue ultrapassar obstáculos. Eles fazem um treinamento de guerra deles, né? Então foi a partir do parkour de combatante que eles tiraram essa palavra parkour. Porém, né, para ficar uma coisa mais
amigável e tal, eles resolveram tirar o C e o S do parkour e acrescentaram a letra K, né? Então ficou parkour, que provavelmente para ficar de uma forma mais vendável, né? Mais aceito para a galera, e que eles não imaginavam que hoje em dia iria se tornar essa marca tão forte, né? Essa marca no âmbito mundial, beleza? Então esse La Releve também ficou bem famoso, eles faziam várias apresentações, fizeram documentários também, participavam muito de propagandas e lançamentos de marcas e tudo mais. Até que certo momento, cara, foi se passando o tempo e eles também se desentenderam e eles se dividiram, né? Tanto o Sebastian Fulcan e o David Belli. Cara, não sei o porquê, não me pergunte, tá? Tentei pesquisar, mas eu não achei nenhuma explicação plausível. É claro que provavelmente cada um queria buscar o seu espaço, né? Cada um queria fazer história, né, cara? Eles já sabiam, nessa época eles já sabiam que o parkour iria se tornar uma coisa muito grande. Então cada um queria seguir um lado e ter uma visão daquilo que acreditava, tá? O David Belli ficou, né? Então ele acabou o La Releve e eles criaram um grupo chamado Original Tracer, tá? E esse Original Tracer também é importantíssimo, porque a partir daí o David Belli conseguiu disseminar bastante, sabe, o parkour pelo mundo, que a partir daí o parkour ficou assim um pouco mais sólido, né? E foi a partir desse momento do Original Tracer que a gente começou a chamar o praticante de parkour no masculino de Tracer e no feminino de Tracese. E isso é muito interessante, faz parte da história e vocês estão sabendo agora. Foi a partir do grupo Original Tracer, criado pelo próprio David Belli. Beleza, cara. E o Sebastian Fulcan? É aí que começa a nossa história. Ele foi atrás de fazer a vida dele, entendeu? Foi correr atrás das coisas que ele acreditava, tentar viver disso, do que ele fazia, que ele amava. E até então ele foi chamado para fazer um documentário, né? Esse documentário chamado Jump London, que inclusive esse documentário está no YouTube. Entra lá e assiste que você vai entender um pouco disso que eu estou falando, que eu vou falar agora, tá? Jump London, e também tem um documentário chamado Jump Britain, tá? Os dois estão lá no YouTube, pode procurar, que está sensacional. Então, o Sebastian Fulcan foi convidado para fazer esse documentário, né? E aí que começa, cara, uma confusão, assim, de certa forma grandiosa, cara, na época, tá? Porque os produtores, cara, até o próprio Sebastian Fulcan, eles resolveram, para que ele fosse mais aceito na Inglaterra, até porque é um povo que tem uma cultura muito exclusiva, né? Para que essa atividade fosse mais aceita e fosse bem quista, né, no país, eles resolveram dar um nome para essa atividade. Aí que vem o nome chamado Free Running. Sebastian Fulcan, por ser, né, considerado meio que o fundador do Free Running, nesse documentário ele usou de todas as habilidades possíveis que ele tinha para poder mostrar toda essa atividade, né? Tudo que ele sabia corporalmente, ele resolveu colocar nesse documentário. Cara, aí, malandro, dá uma tela azul, deu tela azul no Windows, sabe? Deu tela azul no Windows, geral ficou sem entender nada, geral ficou boladão, porque tipo assim, como assim? Se você assistir um pouco Jump London, você vai ver que ao longo que ele vai explicando essa atividade, ele simplesmente vai desmembrando, ele vai falando do parkour. Porém, a tradução, né, britânica vai falando free running. É aí que dá essa confusão. A geral ficou boladão, sabe, com ele, a galera, tanto o David Belli, a galera do Zé Yamakase, toda a comunidade mundial ficou chateada com ele, mas os anos foram se passando e alguns personagens, algumas pessoas, se eu não me engano, acho que o Vi Brooks também fez parte disso, porque ele era amigo em comum, sabe, da galera, foi tentando desfazer esse mal-entendido, sabe. O próprio Fulcan deixou claro que ele não teve a intenção de forma alguma, ele simplesmente queria passar a atividade que ele desenvolveu junto com a galera lá em Lince. Inclusive ele falou dos amigos quando eles criavam as brincadeiras e tudo mais. Então a intenção, eu acredito nele, que a intenção verdadeira dele não era simplesmente criar uma coisa diferente, era sim mostrar o parkour para o mundo, mas lá na Inglaterra do jeito deles, entendeu? Ele não imaginou que a galera fosse diferenciar tanto. Eu acho que foi falta de interpretação da gente que estava assistindo, ou talvez que a gente não tivesse preparado ainda para isso. Com isso, o que a gente pode concluir, cara? Que não existe diferença alguma entre parkour e free running.
Isso precisa estar na nossa mente, cara. São simplesmente nomes, nomenclaturas, tá? É claro que ao longo dos anos as coisas foram sendo diferenciadas por isso, em relação às nomenclaturas, aos nomes das manobras que as pessoas iam fazendo. Cara, mas isso cabe à nossa cabeça refletir. O que aconteceu é a evolução do esporte. O esporte tem evoluído, né? Essa atividade, ela foi evoluindo de tal forma que chegou ao ponto que estamos hoje, cara, onde praticamente 80%, 90% dos vídeos que a gente vê pela internet é o cara dizendo que faz parkour, porém ele tá mandando mortais, porque é óbvio, a essência dele é o parkour, cara. O que aconteceu, cara, que logo depois desse documentário, abriu um leque, né? Abriu uma lacuna muito grande com relação ao lance das acrobacias, dos saltos mortais dentro do parkour, porque a galera seguia muito aquela lance da filosofia, né? De você ser forte, de você ser útil, de você ir de um ponto A ao ponto B da forma mais rápida e fluida. Então as pessoas não aceitavam muito o mortal, os saltos mortais e tudo mais. Mas, cara, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Os saltos mortais, as acrobacias dentro do percurso do parkour, ele é muito antes do freerunning. Você pode procurar na internet aí, tem centenas de vídeos, imagens de 90 e tanto, 98, 99, da galera fazendo parkour e mandando mortal. Então, resumindo, naquela época a galera mandava mortal, fazia parkour e ninguém chamava de freerunning. O próprio David Belly já deixou isso claro em diversas entrevistas, cara. Você pode sim, você pode fazer o que você quiser, o parkour é seu, você pode usar de mortais, só que na visão dele, quando você faz mortal, você não está sendo muito eficiente. Então você está dando mais ênfase na sua plástica, na sua performance, em tentar se mostrar, né? Mostrar o quanto você é capaz de fazer coisas mirabolantes e tudo mais. Tanto o Arte de Dupla Semente, quanto o Zen Yamakase, quanto o Freerunning, cara, todos são frutos da mesma essência, da mesma época, sabe? Da mesma vivência, até das mesmas pessoas. Então não há motivo da gente diferenciar, tá? Diferenciar um do outro. O que aconteceu? A gente simplesmente, a comunidade mundial, resolveu abraçar o parkour como sendo um nome único, um nome que esteja no topo, sabe? Em cima. Então a gente pegou todas essas nomenclaturas, abraçou, amarrou e transformou tudo como se fosse o próprio parkour. Então tudo é o parkour, beleza? O freerunning é o parkour é o freerunning. E isso a gente tem que deixar claro, cara. Eu sei que é difícil hoje em dia a gente, sabe, desvincular o nome freerunning, porque ele já está cravado em marcas, em logos, em blusas, roupas, né? Redes sociais, hashtag nos vídeos. E eu acho que isso não é um problema maior, cara, que o freerunning continue aí ao nosso lado eternamente, até milhões de gerações. Eu acho que o problema maior não é esse. O problema maior é quando a galera, cara, começa a criticar ou a tentar corrigir um praticante de parkour que está começando ou que já pratica há muito tempo, dizendo para ele que ele não está fazendo parkour, que ele está fazendo mortal, então ele está fazendo freerunning. É mentira, ele continua fazendo parkour, cara, tá? E a gente tem que deixar isso claro. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai parar de se preocupar com o que os outros falam, entendeu? E a gente vai dar mais importância ao nosso treino, à nossa dedicação, à nossa vivência, e isso que é o mais importante. Então é isso, cara, espero que vocês tenham gostado de verdade. Desculpa mesmo o tamanho do vídeo, mas eu precisava desabafar e falar sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, cara. Pô, esse vídeo merece muito like. Estoura o dedão no like aí, pra gente continuar fazendo vídeos maneiros aí como esse. Espero de verdade que vocês tenham gostado e até semana que vem aí com mais um tutorial. Valeu, galera, um abraço, fui! Le Parkour, esporte e arte. Não há nada igual, se eu desconheço. Pra superar seu medo, Le Parkour é o segredo. Bem mais louco do que droga, a polícia se incomoda. Le Parkour, eu tô ligado, é foda. Sem censura, sem corte, esse é o esporte forte. Indicado para quem gosta de viver o pinote. Só de pensar o quanto é louco, o meu sangue ferve. Vou me inspirar nos saltos improvisados do Davi Pelé. Sem contraindicação, sem nenhum preconceito. É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos. Seja bem-vinda a esta nova modalidade. Le Parkour não foi feito para covardes. Escuta o que eu digo com muita atenção. Le Parkour, meu irmão, a maior sensação. Eu já te disse que não há nada assim.
Um salve pra rapa do PKG. Le Parkour é sensação de liberdade. Le Parkour te leva além da gravidade, bem mais além do que se possa imaginar, acredite. Le Parkour te leva a superar limites. Le Parkour é sensação de liberdade. Le Parkour te leva além da gravidade, bem mais além do que se possa imaginar, acredite. Le Parkour te leva a superar limites. Le Parkour é pra você que quer superar limites. Le Parkour, esporte e arte, não foi feito pra covardes. Le Parkour. PKG, Le Parkour, esporte e arte. Não há nada igual, se há eu desconheço. Pra superar seu medo, Le Parkour é o segredo. Bem mais louco do que droga, a polícia se incomoda. Le Parkour, eu tô ligado, é foda. Sem censura, sem corte, esse é o esporte forte, indicado para quem gosta de viver o pinote. Só de pensar o quanto é louco, meu sangue ferve. Vou me inspirar nos saltos improvisados do Davi Peller. Sem contraindicação, sem nenhum preconceito. É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos. Seja bem-vinda a esta nova modalidade. Le Parkour não foi feito para covardes. Escute o que eu digo com muita atenção. Le Parkour, meu irmão, a maior sensação. Eu já te disse que não há nada assim. Um salve pra rapa do PKG. Le Parkour é sensação de liberdade. Le Parkour te leva além da gravidade. Le Parkour.